Eu sou a pastora Aline, para quem não me conhece, muito prazer. É muito gratificante poder estar aqui, trazendo a palavra para vocês. Fico muito feliz em, mais uma vez, poder estar aqui com vocês. E hoje, a gente vai ter um tema muito legal. Só que, assim, eu gosto de dar alguns avisos antes, né? Eu não gosto que durma, porque, tá cansado, tudo bem, não é problema meu. Então, vamos lá, eu não gosto que durma. Quando perguntar, é bom falar amém, senão o Israel vai ficar com um copinho de água para jogar em você, para você ficar esperto, tá bom? E eu aprendi um negócio legal lá no congresso passado, que eu fiz a pregação, que ao invés de falar assim, amém, eu vou perguntar quem está comigo. Aí vocês batem palma. Bora fazer um teste? Aí é assim, quem não bater palma vai tomar um copo de água na cabeça, tá bom? Então, bora fazer o primeiro teste. Quem está comigo? Só uma palma, eu sei que estão comigo. Pronto. Quem está comigo? Pronto. Então, toda vez que eu ver alguém disperso, a gente faz essa pergunta, bate palma. Se o coleguinha não acordar, aí vocês vão me apontar quem é, e aí a gente vai continuar o procedimento, tá bom? Entendido? Quem está comigo? Pronto. Espero que ninguém durma. Levante suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor me use como teu instrumento, como instrumento da tua palavra. Que nada que saia da minha boca venha de mim, mas somente de ti. Que os corações estejam prontos a receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Quem está comigo? Olha, tá vendo como é legal? Abra sua Bíblia em Gênesis 2. O tema dessa pregação é De Volta ao Jardim. Gênesis 2, 8. Já? 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 Já. A gente vai até o 3, 24. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartido-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá em Bidélio, e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circula a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o rio Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, ele fez ali, o Senhor fez um jardim, e no centro do jardim tinham 2 árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, certo? O Senhor disse, olha, homem, vem cá, podes comer de tudo, menos dessa daqui, do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida ele podia comer ou não? Podia ou não? Foi proibido? Então, era permitido, certo? Continuando. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Quem deu o nome aos seres viventes? Certo. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado no sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A queda do homem. Deixa eu tomar uma água aqui, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Foi? Quem está comigo? Oxi, começou mal, hein? Quem está comigo? Foi isso que o Senhor disse? Não podes comer de nenhuma árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, dos vossos olhos se abrirão, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. Não satisfeita, deu também ao marido, e ele comeu o fruto. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, se esconderam. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? E ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher lhe disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão o Senhor disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida.
Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta para eles, de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Você leu o que eu li aqui, né? Eis que o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Bebeu uma água, né? Eu acredito que todo mundo já tinha escutado essa parte da Bíblia, ou não? Certo. Quando Deus criou o Éden, Ele colocou a árvore do bem e do mal e a árvore da vida ali no centro. E Ele deu ao homem permissão para que comesse de todas as árvores, menos a do conhecimento do bem e do mal. Então, obviamente, ele podia comer da árvore da vida, certo? O homem só não podia comer da do bem e do mal. Essas duas árvores, elas estavam ali lado a lado. Uma dava vida, outra trazia a morte. Depois que Adão e Eva desobedeceram e comeram o fruto que não deveriam da árvore do bem e do mal, Deus proibiu eles, então, de comer da árvore da vida. Por quê? O homem não poderia mais viver para sempre, porque ele estava em seu estado de pecado, desobediência, soberba, orgulho. Deus então expulsou o homem do jardim e guardou o caminho para a árvore da vida. Ele disse assim: olha, vocês não podem comer, vão embora aqui do jardim. Deu roupa para eles e os tirou de lá. Mas Deus tinha confiança de novo. Ele disse ali: não comam da árvore do bem e do mal. Eles foram lá e comeram. E agora ele disse: não comam do jardim. Então é óbvio que eles iriam comer da árvore da vida. Aí o Senhor fez o quê? Colocou querubins com espadas de fogo para guardar o centro do jardim. Deus os expulsou, colocou os querubins ali para guardar, para que não houvesse risco que o homem tivesse vida eterna estando em seu estágio ali de pecado. Você já culpou Adão e Eva por esse pecado original, como fala? Afinal, se eles não tivessem feito isso, nós teríamos vida eterna, nós não estaríamos ali fadados a sofrer o suor do nosso rosto para nos alimentar, não teríamos descoberto a vergonha, não teríamos hoje vida pecaminosa, não sofreríamos dores de parto, menstruação, cólicas horrorosas. Quem aqui já culpou Eva por tudo isso? Levanta a mão, gente. Não é vergonha, eu também já bastante. Bastante mesmo. Mas você não pode fazer isso, sabia? Porque uma coisa é certa, se você estivesse lá no jardim, você teria feito exatamente a mesma coisa. Ah, não, eu não. Eu jamais faria isso, não. Tanta fruta para comer, tanta coisa para fazer, por que eu ia escolher logo essa? Você já pecou alguma vez na vida? Qualquer coisa que seja. Se já, pode ter certeza que você teria a mesma atitude que eles tiveram. Ah, pastora, mas eles estavam ali no jardim, cercados das maravilhas de Deus.
cercado de tudo que era melhor. Eu estou aqui cercado pelo mundo, eu estou aqui cercado pelo pecado, eu estou aqui cercado... E sabe como é, né? Acaba acontecendo. Mas isso não tem nada a ver com o local. Adão e Eva estavam ali no jardim e pecaram. O Senhor Jesus estava no deserto e resistiu às tentações. Certo? Então, isso não tem nada a ver ali com o ambiente que você está. Antes de pecarem, Adão e Eva tinham livre acesso à árvore da vida e podiam comer dela o quanto quisessem. Mas depois que pecaram, esse direito se foi. Perderam o direito naquele momento. Voltar à origem é lembrar de onde nós viemos, certo? Quem está comigo? Quem está comigo? Certo. Agora abra Gênesis 1, 26, 27. Gênesis 1, 26 e 27. Abra lá. Voltar à origem é lembrar de onde nós viemos. Amém? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Como lemos anteriormente, antes do pecado, antes da queda, antes da dor, havia um plano perfeito na nossa origem. O Éden não era apenas um jardim físico, ele era símbolo da comunhão íntima entre Deus e o homem. Deus vinha e falava diretamente com o homem no jardim, era ou não era? Vocês não leram comigo aqui que ele conversava com Adão, mostrava as coisas, perguntava onde Adão estava? Vocês leram comigo, não foi? Fomos criados à sua imagem. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem. E o que é a imagem? Pensa comigo em um espelho. Vocês sabem o que é um espelho, né? O que nós observamos, nós refletimos ali no espelho. Se você se mexe, a imagem no espelho ali vai se mexer, certo? A não ser que tenha alguma coisa errada aí. Mas é para mexer ali, certo? Então, ao olhar para o espelho, a gente nota uma imagem, uma aparência. Essa aparência, ela é externa. Pode ter beleza, defeito, o que nos agrada e o que não nos agrada ali. Mas isso é apenas o nosso exterior. Você gosta do que você vê quando se olha ali no espelho, a imagem que você está vendo? E se houvesse um modo da gente enxergar por dentro? E se houvesse um modo de enxergarmos a nossa alma? Qual era a aparência que nós teríamos hoje? Qual a imagem nós estaríamos refletindo hoje? Uma imagem demoníaca ou uma imagem e semelhança do Senhor? Entenda uma coisa. O que nós observamos, nós refletimos. O ser humano tem a tendência de imitar tudo que ele admira. É ou não é? Então, quem é que você tem refletido? Aquela famosa do TikTok? Aquela famosa do Instagram? As dancinhas bacanas? Que é tão diferente aquele negócio, né? Quem você está refletindo? Qual é a imagem que você reflete? Em Gênesis 1, 26, fala: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem os criou. Homem e mulher os criou. Desde que a humanidade pecou, estamos em busca constante da semelhança que perdemos. Por causa do pecado, o ser humano se diferenciou do seu Criador e se escondeu ali do Senhor. Gênesis 3:8, volta lá comigo.
Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 5, 1. Vai lá comigo. Gênesis 5, 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Mas a partir do pecado, Adão passou a gerar filhos à sua imagem e semelhança. Gênesis 5, 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Por isso, hoje, se fala que nós já nascemos pecadores. E o que nós devemos fazer? Devemos buscar a semelhança de Deus conforme as nossas origens, conforme a nossa essência, conforme nós fomos criados. Amém? Quem está comigo? Olha, metade não fez. Quem está comigo? Tá. Agora a gente vai mergulhar na busca pela semelhança. Abre comigo em Tiago 1, 23, 24. Para pensar um pouco, qual é a semelhança que você tem hoje? Te olha ali no espelho, teu espelho imaginário, tá? Te olha ali no espelho imaginário, mas não enxerga a tua aparência externa, enxerga ali a tua alma. Que aparência você teria hoje? Do Smigol? Qual a aparência seria? Tiago 1, 23, 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Assim vive quem não pratica o que é ensinado. Quem não tem intimidade com Deus, até vê ali o milagre acontecer, mas não vive ele mesmo, porque só vê o externo, não tem intimidade com Deus. Abra comigo 1 Coríntios 13, 10 a 12. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 10 a 12. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Se tiver intimidade com Deus, você enxerga além da aparência. Você de fato vive com Ele, enxerga dentro, enxerga o objetivo maior. Você se parece com Ele, se assemelha a Ele. A nossa vida espiritual ela tem que ser alimentada e nutrida com a palavra de Deus, além da oração, louvor, jejum. Isso deve ser feito de forma constante e diária. Quanto menos uma pessoa se alimenta, ela enfraquece. Pode ver comigo, quando você está doente, qual é a primeira coisa que acontece? Perde o apetite. É a primeira coisa. Eu acho que eu estou ficando doente, porque não estou com fome. E é assim também na nossa vida espiritual.
O pecado faz com que a pessoa não deseje mais se alimentar espiritualmente. Não deseje mais a palavra, não deseje mais estar nos cultos, e a fome vai passando, e vai passando, e vai passando. E o que ele fala ali no 12? Conheço agora em parte, então conhecerei como também sou conhecido, né? Quando o Filho do Homem vier. E como é que você é conhecido? Qual é a sua aparência interna? Porque ele está deixando bem claro aqui que o que ele enxerga não é ali somente nosso exterior. Você vai ser conhecido como uma boa pessoa, uma boa filha, um bom irmão, ou ao menos sabem que você é cristão, porque hoje em dia é assim, eu sou cristão na igreja, mas na escola eu tenho que me adaptar, eu tenho que estar ali no meio, porque senão eu vou virar motivo de chacota, de brincadeira. Senão, a falha está aí, é a falta de intenção de assemelhar-se ao Senhor. Se eu não faço o que ele fazia, não imito o meu Senhor, mas eu imito uma atriz, uma cantora, o mundo, então eu me assemelho a quem? Quem eu estou refletindo? Ao Senhor ou ao mundo? O meu reflexo é de quê? Existem coisas que nos trazem de volta a imagem e semelhança do Senhor. Nos trazem de volta a nossa essência. Porque a essência está ali. Tua imagem está só distorcida, mas a essência está aí. Nos fazem voltar à origem para a qual nós fomos criados. Abra comigo Salmo 66, 10. Salmo 66, 10. Você quer a vida eterna? Assemelhe-se com Cristo. Viva com Cristo e ande com Cristo. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Continua em você. Você é a imagem e semelhança do Senhor. A tua imagem hoje pode estar distorcida, igual quando eu tiro o meu óculos. Eu enxergo todo mundo torto. Mas a imagem e semelhança do Senhor está em você. Você precisa buscar. Você precisa se assemelhar. Você precisa ir atrás. Agora, como é, né, que faz isso? Salmo 66, 10. Amém? Quem está comigo? Credo. Quem está comigo? Pronto. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. E o que é isso, né? Tá todo mundo comigo. Aqui, Davi compara o trabalho de um ourives, que é aquele que trabalha com joia, com ouro, com prata, certo? Com o seu relacionamento com Deus. Ele compara o trabalho dele com o relacionamento com Deus. A purificação, nesse trecho em exato, ele está falando sobre a purificação da prata. E comparando a purificação da prata com o relacionamento com Deus. E o que ele fala aqui, bora ler de novo. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. O que era acrisolar? Crisol é uma vasilha, quem já viu uma vasilha de pilão? Aquela de ferro que tem o bastão em cima para moer pimenta, essas coisas, alguém já viu? Ou o povo é tudo geração zero pilão? Bom, é uma vasilha de metal, tá? Pesada, onde se coloca a prata pura,
aqueles bastonetes assim de prata puro lá dentro. E para onde isso vai? Para o fogo. Então presta bem atenção aqui na frase que ele falou. Ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Então essa vasilha, o crisol, ela é usada para derreter a prata no fogo, em altíssimas temperaturas. Quando a prata ela derrete ali, a sujeira que está nela sobe. E os outros metais que possam estar misturados sobem. Cobre, ouro, qualquer coisa que seja, sobe e a prata fica no fundo, quando ela está ali derretendo. E ela se torna um líquido grosso prateado, certo? Aí, o acrisolador, que é ali o ourive naquele momento, no nosso caso é o Senhor, ele pega ali uma escumadeira. Alguém sabe o que é escumadeira? O povo não vai para a cozinha aqui. Eita, quer casar, quer? Não sabe o que é uma escumadeira. Bora lá. Já fez batata frita? Não, é ótimo, é só air fryer aqui, é geração air fryer. A escumadeira, porque é medo do óleo pingar, né? Tá bom. A escumadeira é aquele negócio, parece uma concha cheia de furinho, certo? Agora deu para entender? Parece um crivo, mas é de ferro, tá? Bora parar com a air fryer e voltar um pouco pro pilão, né? Bora lá, pro óleo. Então, o que acontece? Ele vai lá no crisol, quando ele vê que a prata já está limpa, que ela desce e a sujeira sobe, ele vai lá com a escumadeira, tira ali a sujeira de cima e joga fora, ou separa, para os fins que ele quiser ter depois. Depois que derrete no fogo, a prata fica limpa, pura e brilhosa. E ela fica pronta para pegar a forma que o acrisolador quiser, certo? Então, presta bem atenção. Davi está comparando o teu relacionamento com Deus com esse exato momento. E o que ele está dizendo? Se você tiver mistura, Deus ele vai te levar para o fogo, para que essas misturas sejam separadas da tua vida. Por quê? O acrisolador só consegue mover a prata, modelar do jeito que ele quer, quando ela está limpa. Então, ele precisa primeiro que você seja limpo, ele precisa te limpar. É ele que faz esse procedimento todo com a prata, certo? Então, ele vai limpar as impurezas, e aí aquela prata limpa, ele consegue modelar e fazer várias e várias joias extremamente resistentes. Se a prata estiver suja com outros metais, colocou no dedo, empreta, quebra, não presta para nada. Vocês estão conseguindo entender? Quem está comigo? Certo. Deus ele nos purifica com uma prata porque nós somos valiosos para Ele. Somos muito mais do que joias preciosas. Essa purificação que nos separa dessa mistura, ela vem aonde? Eu acabei de falar que ele derrete. Onde é que derrete as coisas? Não é na air fryer. É no fogo, certo? A air fryer é difícil derreter. Estar no fogo dói. Quem já queimou o dedo? Mesmo que seja na air fryer. Já queimou o dedo? Dói ou não dói? Pois é. Mas o Senhor sabe o quanto nós podemos suportar. E um ourives, ele não deixa a prata no fogo tempo suficiente para que ela estrague e perca o valor. Porque ele conhece ali a temperatura ideal para purificar o metal que ele quer trabalhar. Deus ele não te dá mais do que você possa suportar. Quando nós passamos pelo fogo, que são as provações, é aquela mistura de metais, né? Vamos ali comparar com a prata. Então, quando nós passamos no fogo ali, que são as provações, os testes, Deus ele não te dá mais do que você possa aguentar. Pastor, eu não aguentei porque era irresistível. Mentira. A Bíblia não mente, Papai do Céu não mente. O Senhor não deixa que você passe por tentações que você não pode vencer.
certo? O passar pelas provações, o passar ali pelo fogo é motivo de alegria. Por quê? Ah, porque eu vou virar uma prata limpa. Sim, claro. Porque a partir daquele momento vai vir a tua purificação. Se hoje você está passando por provas, dê glória, porque dali vem muito valor e aprendizado. É a partir dali que o Senhor vai poder te moldar conforme Ele quer, conforme a função que Ele quer te dar, conforme o propósito que você vai desempenhar. Então, Ele precisa que você seja acrisolado, Ele precisa ser o teu acrisolador, pilão, fogo, derreter, separar as impurezas, para que você seja, então, limpo e Ele possa te moldar. Amém? Você sabe como é que o acrisolador sabe que a prata está limpa? Eu falei aqui. Quem está comigo? Vocês sabem como é que o acrisolador sabe que a prata está limpa? Como? Olha, quem falar ganha um salgado. Ele sabe que a prata... Ninguém quer comer, Rael. Ele sabe que a prata está limpa quando o metal sobe e lá embaixo a prata fica toda no fundo, lisa, refletindo como um espelho. E aí ele olha ali para o fundo da vasilha, que jamais você vai conseguir com a air fryer, tá? Ele olha ali para o fundo da vasilha, ele vê a prata refletindo o seu rosto. E assim é conosco. Quando Deus nos purifica, Ele olha para nós e o que Ele vê em nós? Seu rosto refletido. Porque nós estamos refletindo a imagem e semelhança do Senhor. Amém? Por isso foi feita essa comparação, para que no momento da purificação o Senhor olhe e não te enxergue, Ele enxergue a si mesmo. A imagem e semelhança que Ele criou. Mas como é que eu sei se eu estou ou não refletindo a imagem e semelhança de Deus? 2 Coríntios 3, 18. Amém? Quem está comigo? Oh, eu vi, hein? E tu mesmo? Quem está comigo? Tá. O meu jogador de água não bateu palma. Vê se eu tô... Tá, meu filho, eu vou te jogar café daqui. Segunda Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ah, então tem como, pastora, se assemelhar ao Senhor? Claro, você foi criado assim. Essa é a sua essência, essa é a sua origem, você é a imagem e semelhança do Senhor. Mas precisa que... O que é feito com o acrisolador? Haja purificação para que ele te molde novamente, para que ele se enxergue quando ele te olhar, ele se enxergue. Você reflita a imagem e semelhança do Senhor. Estão entendendo? E agora te olha de novo no teu espelho imaginário. Você reflete o quê? É o Smigol, com certeza. Está todo mundo muito triste. Então, eu imagino que seja dele para pior, assim.
Coitado dos migos. Vocês já ouviram dizer que convive tanto com aquela pessoa que é até parecido? Vocês já ouviram essa expressão? E é real, é muito real. Assim como as pessoas se tornam mais parecidas através de um relacionamento próximo, também precisamos nos aproximar de Deus para aprender com o Senhor e nos tornarmos semelhantes a Ele. O que significa ser semelhante a Jesus? Alguém sabe? Eu sei que eu tenho que ser semelhante a Jesus, mas alguém sabe? É tudo airfryer. Com certeza. Não tem nada contra airfryer, viu? Eu gosto muito de airfryer. A semelhança com Cristo significa seguir os seus passos, não somente como discípulos, mas em nossas práticas, andando em intimidade com o Pai, sempre orando, jejuando, buscando mais e mais e mais de Deus. A imagem de Deus em nós, ela não foi destruída com o pecado, mas distorcida. É eu sem óculos, certo? É exatamente isso. Destruída a imagem não foi, mas está distorcida. Precisamos ser purificados ali no fogo, separados das impurezas para refletirmos novamente a imagem e semelhança de Deus, para que quando Ele nos olhe, o que Ele enxergue seja o seu reflexo. O pecado, ele corrompeu a nossa origem. Origem é nascimento. Para o que fomos criados, é o ponto de partida. Mas, como eu falei, imagem e semelhança de Deus, ela está em você, ela está em mim. Pode até estar distorcida, mas você foi criado por Ele, você é a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 3, 7. Bora recapitular um pouquinho só para ficar dentro do contexto. Quando Deus criou o Éden, Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? Podia se comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva foi lá, nhaco, deu para o Adão, que também comeu. Começaram a ter vergonha, viram que estavam nus. E a partir daquele momento foram destituídos de poder comer, do direito de comer da árvore da vida, onde foi colocado um querubim com espada de fogo para guardar o lugar. O Senhor nos gerou a imagem e semelhança dele. Mas quando nós não estamos refletindo isso, nós estamos com a imagem distorcida, certo? A imagem, nós já falamos aqui, é um espelho, é o que você enxerga ali. E para saber se você se assemelha ou não a Cristo, basta que você veja o que você imita. Porque nós somos reflexo do que nós admiramos. Eu admiro muito, por exemplo, vamos dizer assim, eu admiro muito a apóstola Margarete. Eu vou refletir aquilo, eu vou querer aprender com ela, fazer com ela as coisas. Eu vou querer aprender a fazer as coisas com ela. Então, eu começo a refletir aquilo, eu começo a querer parecer daquela forma. Eu começo de uma forma automática a parecer. E isso acontece com você. Você admira muito seu pai. Começa
anda do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, e fala, nossa, como aquele menino é parecido com o pai dele. Por quê? Nós refletimos o que nós admiramos. Ah, mas eu admiro a fulana do TikTok. Você vai refletir Cristo? Não, você vai refletir o que você está consumindo, o que você está admirando, o que você tem vivido diariamente. Amém? Chegamos até aqui juntos? Quem está comigo? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho um rosto natural. Ou seja, não enxerga o espiritual. Vê o milagre, mas não acontece, não sente. Vê acontecer ali com as pessoas. Mas não tem intimidade. E aí o que acontece quando nós não estamos nos assemelhando a Cristo? O que Davi falou? Que o Senhor vem, como um acrisolador. O relacionamento dele conosco é como acrisolar a prata. Ele pega, coloca no fogo, purifica, até que, quando olhe para o metal para saber se ele está pronto, o Senhor enxergue a imagem e semelhança dele naquele reflexo como um espelho. Amém? Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. O pecado, ele quebrou ali aquele momento, né? O pecado, ele veio para manchar, ele distorceu ali aquela conexão, aquela imagem. Então, ele quebrou ali aquela aliança que Deus tinha feito com o homem. Não a aliança de Deus, mas quem quebrou foi o homem. Por quê? O Senhor ordenou, de tudo você pode fazer, menos comer dessa daqui. O homem foi lá e quebrou essa aliança, quebrou a confiança. Adão e Eva automaticamente se esconderam, como muitos fazem. É automático. Fez besteira, parou de orar, parou de ler, parou de tudo. Primeiro porque a doença, quando a gente começa a sentir que está doente, a primeira coisa é perder o apetite. Então, começou ali a vacilar, já não tem mais vontade de orar, já não tem mais vontade de ler a palavra, já não quer mais estar nas reuniões, já não quer participar do louvor, já não quer mais estar junto ali com o pessoal da igreja, começa a se afastar, começa a se esconder, assim como Adão e Eva fizeram. Mas o que acontece lá no 9? Leia comigo. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E esse grito do Senhor, ele ecoa: aonde estás? Aonde estás? Ainda que você tenha transgredido, ainda que você tenha quebrado essa aliança, ainda que você esteja com a imagem distorcida, ainda que você esteja andando por caminhos tortos, ele pergunta: aonde estás? Isso significa que mesmo que você se esconda, ele continua te procurando, ele continua te buscando, ele continua querendo te trazer de volta para a essência que ele te criou, de volta para as origens para os quais você foi destinado. Amém? Quem está comigo? Muita gente dormiu, hein? Ou não? Eu gosto assim, de gente que tá certo. Eu também faria a mesma coisa. Quem está comigo? Tá. Não, mas não bate a mão lá embaixo. Eu quero ver em cima, porque senão eu não enxergo. Para mim, tu dormiu. Última vez. Quem está comigo? Pronto. Então, como é que eu faço para voltar à origem na prática? Como é que eu faço, então? Eu sei, eu enxerguei agora que, de fato, a minha imagem ali é completamente distorcida, que de fato eu não estou me assemelhando a Cristo.
Eu entendi isso, mas como é que eu faço para voltar? O Senhor me chama, pergunta onde eu estou. Mas eu não consigo mais sentir fome, eu não consigo mais sentir sede. Como é que eu faço para voltar? Apocalipse 2, 4, 5. Livro bem divertido, por sinal. Apocalipse 2, 4 e 5. Amém? Amém? Não, amém? Ou amém? Ô Israel, por favor, pegue sua água. Fique a postos. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha, isso aí é um passo a passo do que você tem que fazer. Quem está com caderno aí, anote. Anote aí comigo, bora lá, queridos. Igual a professora da escola, bora lá. Como voltar? Lembra de onde caiu. Aí, por que eu vou lembrar, então, se eu não quero mais viver aquilo, supostamente? Para que você não vá de novo, tá? Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Ah, mas não é aquele arrependimento michuruca, mentiroso. Não é só para parecer. É um arrependimento real, interno. E volta à prática das primeiras obras. Quais seriam? Quando você se converte, que sente o primeiro amor, aquele amor invadir o teu coração, é vontade de ler, é vontade de pregar, é vontade de dançar, é vontade de louvar, quer participar de tudo da igreja. É ou não é? É um amor incondicional e desesperador. Mas por que isso acontece? Porque você está ali em intimidade com Deus diariamente. Reconheça que se afastou. Lembre-se de como era no início. Sinta a saudade de como era no início. Arrependa-se com sinceridade e volte a ter relacionamento com Deus. Relacionamento não é só religião. Relacionamento é conversa de amigo. Ah, mas eu não posso conversar com Deus. A minha oração é aquela: Senhor Pai eterno, Rei da glória, porque Tu és santo e maravilhoso. Claro que Ele é, claro que Ele sabe. Tem que orar? Sim. Tem que respeitar? Claro. Mas quando Ele pergunta: aonde Tu estás? Aonde Tu estás, Adão? Ele quer ouvir o que da tua boca? Olha, Senhor, eu estou aqui. É porque é assim, na intimidade é intimidade. Senhor, eu estou aqui desesperado. Por quê? Eu fiz isso, isso, isso e isso. Ele sabe que você fez? Sabe. Mas ele quer ouvir da tua boca? Sim, senão ele não perguntava. Então, o tempo inteiro o Senhor pergunta: aonde estás? Aonde estás? E o Senhor busca a intimidade contigo diariamente, a todo momento. Você tem ali uma amiga, um amigo para qual você conta tudo? Sim ou não? Gente, você não tem amizade, não? Triste, né?
Você tem ou não tem um amigo para qual você conta tudo? Aquela pessoa que você consegue desabafar, aquela pessoa que você chora, certo? Todo mundo tem. Passa horas e horas conversando. E vocês se entendem só no olhar, ou no bico, né? Que paraense é no bico. Vocês se entendem olhando. Tem, não tem? Essa pessoa? Agora deixa de falar com essa pessoa um mês. Ela ainda vai entender teu bico assim? Ela vai olhar. Tá doida. Por quê? Porque não tem mais intimidade. Quebra. Quem aqui já teve um amigo ou uma amiga que era aquela amizade inseparável? Durou anos e anos e anos, aquela amizade de infância. Hoje não sabe nem por onde anda, não sabe nem o que a pessoa faz. Todo mundo já teve. E é exatamente isso que é um relacionamento de intimidade. Se você não manter ali a intimidade diariamente, uma hora ela se esvai, certo? Uma hora você não sente mais falta. Uma hora já não existe mais saudade. E aí sim, você esfria e pronto. Aí distorceu tudo de uma vez. Se você ora só quando vêm os problemas, é relacionamento ou é busca de solução temporária? Ah, pastora, mas eu oro quando eu tenho problema em casa, quando tenho problema no trabalho, quando tenho problema na escola, e Deus resolve, certo? Claro, você buscou. Isso é relacionamento ou é busca de solução, é interesse? Ah, é uma amizade interesseira, então, né? Intimidade é diária, intimidade é relacionamento. Lembre-se de quem você é, para o que você foi criado. Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Você foi criado para refletir a glória de Deus, para seguir os passos de Jesus, para fazer assim como Cristo fez, para levar pessoas à salvação, para que essas pessoas conheçam o Cristo que te salvou. Lembre-se de quem você é. Você não é um acidente. Você não é definido pelo seu passado. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é filho de Deus. Você é a imagem e semelhança do Senhor. E se essa intimidade foi quebrada, você precisa retomar o seu relacionamento com Deus para refletir Cristo na sua vida. Para que então você consiga voltar à origem para a qual Ele te criou. Agora, para finalizar, abra comigo Isaías 43, 1. Isaías 43, 1. Quer confirmar comigo que você é filho de Deus, criado à imagem e semelhança dele, filho amado, e a quem Ele procura todos os dias, querendo te trazer de volta? Então, lê comigo em Isaías 43, 1. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te
formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Há quem diga assim, eu encontrei o Senhor, eu encontrei Jesus. Na verdade, quem te encontrou foi Ele, quem te criou foi Ele, quem te formou foi Ele, quem te remiu foi Ele, quem te curou ali dos teus pecados, e tu és dele. É simples assim. Então eu tenho como refletir a imagem e semelhança do Senhor, mesmo já tendo passado por tudo isso, claro. Como? O que a gente falou lá em cima que eu pedi para vocês anotarem? Quais são os passos? Reconheça que se afastou. Lembre-se de como era no início. Arrependa-se com sinceridade e volte a ter um relacionamento com Deus. Relacionamento. Intimidade de amigo. Porque Ele que te criou, Ele que te formou e tu és dele. A imagem e semelhança os criou. Voltar à origem é voltar à presença, ao propósito, à identidade e ao amor de Deus. Entenderam? Quem está comigo? Mentira. Quem está comigo? Então fique de pé nessa manhã. E hoje nós vamos agradecer ao Senhor, porque nós entendemos que nós talvez não estejamos refletindo a imagem e semelhança dele, mas que ele sempre nos pergunta: onde estás? Aonde estás? Em busca de relacionamento. E quando tocar essa canção, que você consiga se concentrar na letra e cantar essa canção para você mesmo,